Bom, começando a estudar eletrocardiograma, primeiro a gente tem que entender um pouco da anatomia do coração e um pouco da fisiologia, certo? Como que é a anatomia do coração? O coração a gente podemos dividir ele em quatro partes, né? Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, como que acontece? Acontece esse processo, né, de troca gasosa, né, do sangue. As veias elas são responsáveis, né, por trazer o sangue rico em CO2, né, o sangue desoxigenado. E a artéria é responsável por levar esse sangue oxigenado, né, distribuir para todo o corpo. Então, como que acontece? O sangue ele chega no coração, né, no lado direito, pela veia cava superior e inferior, onde esse sangue ele vai passar do átrio para o ventrículo e do ventrículo ele vai passar para as artérias pulmonares. Beleza? Aí depois esse sangue ele vai voltar, né, pelas artérias pulmonares superiores e inferiores, já para o nosso lado esquerdo do coração, onde ele vai passar do átrio para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele vai ser distribuído, né, vai ser mandado para a aorta, que vai ser distribuído para todo o nosso corpo. Então, como que acontece para esse sangue, né, esses estímulos para esse sangue circular? Nós temos no nosso coração como se fosse um marca-passo, né? Que é o nó sinusal. Esse nó sinusal, ele vai passar, ele vai gerar um estímulo, né? Como se fosse um choque. Ele vai gerar um choque, um estímulo, né? Então começa a partir daí. Esse choque, ele vai ocorrer uma despolarização do átrio direito passando para o ventrículo direito, certo? Então, essa despolarização, né, do nó sinusal, ele passa esse estímulo para outro nó, que é o nó atrioventricular, onde esse nó atrioventricular ele passa esse estímulo para o feixe de Ellen, onde vai distribuir, né, no restante do coração. É como se fosse um estádio, né, lotado de pessoas. Então, quando o início, né, faz assim, olá, aí os demais automaticamente vão fazendo, é a mesma coisa. Então, quando se inicia o estímulo no nódo sinusal, esse estímulo ele é passado para adiante, né, para o nódo atrioventricular, para o feixe de Ellen. Então, esse estímulo é o que vai acontecer, né, e gerar a nossa repolarização e despolarização. O que é repolarização e despolarização? O que acontece? Quando, por exemplo, o ventrículo direito ele enche, né, ele enche de sangue, vamos dizer assim, ele está acontecendo uma repolarização. Esse sangue ele vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Então, aí ele já está despolarizando. Primeiro ele encheu, né, uma repolarização, e depois ele secou, né, o átrio direito passando o sangue para o ventrículo direito. Então ele passou de uma repolarização, ele encheu, agora ele vai despolarizar. Então o ventrículo direito, o que aconteceu? Ele repolarizou, né, porque ele encheu, e agora ele vai despolarizar, levando esse sangue, como eu falei, pelas veias pulmonares, né, para os pulmões. Esse sangue baixo em CO2, baixo em oxigênio. Beleza? Então, isso que acontece no processo de repolarização e despolarização. O que acontece? No eletrocardiograma, a gente vai definir, a gente vai ver a onda P, a onda QRS e a onda T. A onda P é responsável pela repolarização atrial. A QRS é responsável pela despolarização ventricular, dos ventrículos, claro. E a onda T é responsável pela repolarização ventricular, tá bom? A repolarização
atrial, ela não aparece no eletrocardiograma, só a despolarização. O que acontece? Quando a gente tem um bloqueio AV, né, no eletrocardiograma, o que acontece? O átrio ele fica esperando o estímulo, né? Ele fica esperando o choque, vamos dizer assim, o estímulo. O ventrículo fica esperando o estímulo do átrio, certo? Então ele fica lá, o ventrículo esperando, ele está repolarizado, ele está cheio, ele fica esperando o estímulo do nó sinusal. Mas esse nó, ele está com alteração. Não está chegando esse estímulo. O que acontece? Esse ventrículo, ele vai... As células são capazes de despolarizar, certo? Então, o que acontece? Como não chegou, ele ficou esperando o estímulo não chegou, o meu ventrículo ele vai despolarizar sozinho. Mas o que acontece? Quando ele despolarizar sozinho, vai dar alteração no meu eletrocardiograma, porque essa onda ela vai ser mais baixa, entendeu? Esse estímulo ele vai ser mais baixo, então vai ter aí um alargamento no meu QRS. E é isso que acontece. Quando eu tenho um bloqueio um bloqueio atrioventricular, né?